Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. A igreja passará sim pela grande tribulação. A gente vai estar aqui fazendo mais um vídeo sobre esse assunto, com muitas bases bíblicas para dar suporte para você, irmão, que quer estudar esse assunto, quer estudar escatologia de forma séria, ok? Vai ser mais um vídeo que vai agregar conhecimento e vai te dar aí suporte, base bíblica para você debater e ensinar com propriedade, ok? A igreja passará pela grande tribulação. A gente vai dar várias bases bíblicas aqui e vai ser um divisor de água esse estudo aqui na vida de muitos. Hebreus 9, 27 e 28 diz o seguinte: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, Yeshua, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Só esse versículo aqui, irmão, já é uma bomba nessa doutrina pré-tribulacionista. Okay? Não existe vinda dividida, não existe vinda em duas etapas. É só mais uma vinda, pronto e acabou. É o que a Bíblia disse e a gente vai ver outros versículos aqui. Mas já guardem aí Hebreus 9, 27. A igreja passará sim pela grande tribulação. E os pré-tribulacionistas afirmam que o Eterno não permitirá que a igreja sofra no período da grande tribulação. Mas não existe nenhuma base bíblica que ensine que a igreja não passará pela grande tribulação. E não existe nenhuma base bíblica sobre uma segunda vinda do Mashiach em duas fases ou duas etapas, separada por 7 anos de grande tribulação. E também não há nada sobre um arrebatamento secreto a qualquer momento, né? Pois não há nada de secreto e silencioso nos relatos que descrevem o arrebatamento da igreja. Okay? Não existe base bíblica para arrebatamento secreto a qualquer momento. Depois os irmãos lêem ali 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e Mateus capítulo 24, versículo 31. Na verdade, os irmãos podem ler Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. E eu convido os irmãos também a depois fazer aí uma ligação em Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31, com Apocalipse capítulo 6. Essa passagem de Mateus, irmãos, Yeshua está abrindo o sexto e o sétimo selo de forma antecipada para os discípulos. É só os irmãos ali analisar direitinho. Ele antecipou. Como que Yeshua sabia, né? Muitos vão falar assim, ele era o Mashiach, o Filho do Eterno, ele sabia de tudo. Sim, mas Yeshua celebrava as festas bíblicas. A festa de Teruah, Rosh Hashanah, a festa das trombetas, fala da sua vinda. O apóstolo Paulo também fala isso em 1 Coríntios 15, 5:2, né? Que é no soar da última trombeta a vinda do Mashiach. Como que ele sabia disso? Por conta das festas, ok? Continuemos, né? Outra linha de pensamento totalmente contraditória é a ideia de um arrebatamento para tirar a igreja e o Espírito Santo da terra antes da manifestação do anticristo. Se esse fosse o caso, o anticristo seria ante o quê? Na verdade, isso de remover a igreja e o Espírito Santo, né? E aí sim termos a conversão de Israel, que é interessante, né? Que eles falam que aí vai haver uma conversão, né? Num período, né, de 7 anos, seria uma ofensa, irmãos, né? A igreja verdadeira aqui e o Espírito Santo, porque esse tempo todo o Ruach do Eterno, né? E o evangelismo da igreja não conseguiu converter Israel. Aí durante a grande tribulação conseguiria. Então é uma falta de inteligência, né? A linha pré-tribulacionista, ela peca, inclusive, na língua portuguesa e peca por falta de pensar de forma lógica, ok? Vamos continuar aqui, né? A gente vê
né, que os apóstolos advertiram que a igreja passaria por muitas tribulações, né, inclusive pela chamada grande tribulação, e que isso não é sinal de abandono ou derrota. Depois da gente estudarmos os sinais que precedem a segunda vida do Mashiach, né, a gente vê isso claramente, demonstrando que o ensino bíblico é que o arrebatamento da igreja acontecerá após a grande tribulação, sendo parte integrante da segunda vinda de Yeshua, que é um evento único, irmãos, e visível para todos os habitantes da terra. E Yeshua destruirá o anticristo com o sopro da sua boca por ocasião da sua vinda. Por fim, depois de demonstrar a falta de base bíblica do ponto de vista pré-tribulacionista, né, a gente vai ver algumas considerações sobre a preocupante origem dessa tal doutrina, que não tem a Bíblia como sua fonte de inspiração. A igreja, a perseguição e o martírio dos talmidins, dos servos do Mashiach, né, sempre aconteceu. E Yeshua deixou claro que o primeiro requerimento para se tornar um discípulo é tomar a cruz. Marcos 8,34. E Yeshua disse também que não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João capítulo 15, verso 20. Devendo o discípulo sempre ter a consciência de que seguir o servo sofredor, né, que na cruz morreu, é se identificar com ele em todos os sentidos. Não somente na glória da sua ressurreição, mas também na dor de seu sofrimento na cruz. E Paulo deixa bem claro que o servo de Deus, o talmidim verdadeiro, possui uma sina de sofrimento quando diz, Filipenses 1:29, porque vós foi concedida a graça de padecer pelo Mashiach, e não somente de crer nele. Olha só que coisa interessante, irmãos. Filipenses 1:29. Paulo exorta os talmidim a permanecerem firmes na fé. Atos 14:22, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino do eterno. São numerosos, né, as bases bíblicas que falam a respeito do sofrimento da igreja e do talmidim do Mashiach. A igreja em todos os tempos sofreu perseguições grandes. Como é que os discípulos primitivos poderiam entender que o Eterno não permitiria que a igreja passasse pela grande tribulação, sendo eles próprios vítimas de toda sorte de crueldade e sofrimento? Eles nunca escreveriam que a igreja não passaria pela grande tribulação no fim dos tempos, irmãos. Nunca, né? Quando os talmidins eram mortos por amor do Mashiach aos milhares. Os primeiros séculos da era da igreja do Mashiach são conhecidos como a era dos mártires. O apóstolo Shaul Hachalia não nos dá esperança de escape ao sofrimento. Pelo contrário, ele diz aos talmidins de Roma, olha só, Romanos 8, 35 e 37. Quem nos separará do amor do Mashiach? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Romanos 8, 35 e 37, irmãos. Só base bíblica forte aqui, pesada contra essa doutrina mentirosa, irmãos, que afasta as pessoas do eterno, que não permite que as pessoas entendam muitas coisas das escrituras, ok? Paulo ainda diz, mais base bíblica, 2 Timóteo 2,12, todos quantos querem viver piedosamente no Mashiach Yeshua serão perseguidos.
ok? Irmãos, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Eu não quero me estender muito. A gente já estamos aqui em 10 minutos, mas a gente vai continuar esse estudo, ok? Vou repetir aqui as bases bíblicas que a gente deu: Hebreus 9, 27 e 28, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Mateus 24, 29 e 30 e 31, Marcos 8, 34, Filipenses 1, 29, João 15, 20, Atos 14, 29, Romanos 8, 35 e 37. E, para finalizar esse vídeo, 2 Timóteo 2,12, eu vou ler novamente: todos quantos querem viver piedosamente no Mashiach, em Yeshua, em Jesus, serão perseguidos. Em outras versões diz, sofrerão perseguição. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos e até o próximo estudo. A igreja passará, sim, pela grande tribulação. Shalom.